Olá, bom dia. Nossa, meio descabelada aqui. Tava aqui nas minhas práticas espirituais. Mas enfim, bem. Ai, como que eu posso dizer? Bem alavantê, né? Deixa eu amarrar aqui assim, fazer assim, tá bom. E hoje eu tive um insight muito grande mesmo. Eu vou até desenhar aqui, né, pra entender esse insight. Já tem um tempo, né? 8 anos, que eu venho estudando sobre, enfim, N assuntos. Física quântica, espiritualidade, física comum também, né? Porque é importante a gente saber os pontos, o que os outros pensam também. É importante, até para você olhar e falar, nossa, é relevante, ó, isso aqui não vem muito com o que eu condigo, com o que eu acredito, enfim. Você vai aprendendo, o importante é você estar aberto, né? Não ficar já com aquele julgamento interior de, ai, isso, ai, aquilo, não, nem vou ouvir essa pessoa, porque, enfim, né? Então, hoje, tava aqui, vocês estão, se ver uma fumacinha é meu incenso, tá, gente? E daí, eu aqui nesse momento, né, estudando na minha prática espiritual, né? Eu tenho meu altarzinho aqui, né, os elementos, gosto muito de fazer uso do rapé também, e é uma mistureba brava. Cada um vai montando a sua forma de conexão que acha melhor, que, enfim, você vai fazer a tua parte ali, certo? Então é o seguinte, hoje, né, com esses entendimentos, enfim, me veio um insight, né, de como levar isso para as pessoas. Às vezes a gente tem muito conhecimento e acaba se tornando obeso, intelectual, vamos dizer assim, e você não leva isso adiante. Eu não sei que dia que talvez eu vá postar isso, ou enfim, né? Mas é importante que as pessoas elas saibam, elas comecem a se conectar. Vai chegar uma hora que não vai mais haver, por exemplo, mestres, que não vai haver mais templos religiosos. Por quê? Porque você está se desenvolvendo, você vai fazer o seu templo, cada pessoa vai ter o seu templo dentro da sua casa, cada pessoa vai ter a tua conexão com a espiritualidade, não necessitando mais de ninguém para fazer esse tipo de coisa. E é algo simples, sabe? Você não tem que subir uma montanha, você não tem que ir de joelhos até a Aparecida do Norte, você não precisa de nada disso, sabe? Então, lógico que se você quiser fazer como um ato de ir com uma certa intenção, tudo bem, mas para você acessar a sua espiritualidade, para você ter contato, para você receber insights, não tem essa necessidade de estar indo em templos, de estar indo em lugares, de estar, sabe? Isso é uma coisa que daqui a pouco não vai existir mais. Vocês não vão ter mais essa dependência, codependência com mestres. E chega uma hora que as pessoas elas vão, né? Inclusive, em 2026 tem algo que vai, assim, meio que dar uma balada nas estruturas, né? Então, a gente já sente esses influxos. Como espiritualista, quando você está desenvolvendo, você já sente, aí você vai conversar, ou vai ver uma pessoa ali que te ensinou muito, enfim, e eles mesmos falam, né, que vai ter grandes mudanças em 2026.
E eu falo, cara, então o que eu sinto, o que eu percebo não é à toa, né? Mas aí você tem que estar aberto para isso. Enfim. Eu vou começar explicando aqui sobre o que eu entendi. Eu trouxe um caderno, porque eu falei, meu Deus, vou fazer slide, vou fazer não sei o quê, enfim, eu já meio que desisto, né? No entanto que eu tô fazendo esse vídeo, eu nem sei quando que eu vou postar. Eu não sei, mas eu vou, né? Então, o que hoje, Cássia, o que hoje eu posso fazer, né? O que hoje eu posso fazer para começar, primeiramente, você se conectar com você. O que você precisa fazer para você se conectar primeiro com você? Porque o que eu percebo é o desfragmento. Eu já estive nesta condição de desfragmento, né? E isso, cara, isso causa um PTT, assim, uma confusão na vida. Vocês não têm noção. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo só contando a minha história para que vocês possam saber, né? Tipo, quem é essa louca aí na fila do pão do universo. Mas enfim. Então, não me ofendo, tá? Fique em paz. Não me ofendo por nada. Então, assim, vamos lá. Eu peguei aqui, trouxe um caderno para ver se eu consigo explicar. Então, vamos lá. O ser humano, a sua essência, o seu espírito, sua alma, você, né, em estado mais puro possível. É esse pontinho aqui, beleza? Só que aí, você veio para uma coisa chamada Terra. Ai, que legal. Olha, que bonitinho. Você veio pra Terra. Então, você tem uma área de atuação na sua própria vida. Isso aqui é a sua vida, certo? Quando que eu me desfragmento? É uma pergunta muito boa. Quando é que a minha vida entra em colapso e eu não tô entendendo o que tá acontecendo? Em que momentos aconteceram coisas que até hoje eu fico pensando, né? Então, vamos lá. Aqui, eu até anotei aqui no outro caderno, porque começa a fazer meditação, essas coisas, e começa a vir os insights. Então, vamos lá. Aqui é 2D a visão. É só a visão 2D da vida. Depois tem a 3D, tem a 4D, tem a 5D. Mas vamos iniciar aqui com a 2D, ok? 2D, certo? Então, vamos lá. Vamos supor que o futuro pode estar em outros... Acho que vai sair ao contrário, mas tudo bem. Futuro, aqui o passado... Aqui é o seu estado presente, certo? Isso que é um presente. Então, beleza. O desfragmento, ele acontece quando eu penso muito no futuro. Cássia, mas eu tenho que pensar no meu dia, eu tenho que pensar ao longo do meu dia, pensar até o período da noite. Não é o futuro? Sim, mas dentro de uma forma saudável. Então, aqui é quando é em excesso. Eu descalibro o meu campo, certo? E passado também. Então, o futuro, qual que é o sentimento quando eu tô ansioso por algo? É a ansiedade, no caso, né? Quando eu penso muito no futuro, no que vai acontecer, no que não sei o quê, e viriri pororó, é aquele monte de invenção, minhocas mirabolantes na sua mente. É isso aqui. Futuro, ansiedade. Ansiedade. Beleza. Agora, quando eu tô muito no passado, o que sua mãe fez com você, o que seu pai fez com você, o que seus irmãos fizeram com você, com que
sei lá, o cachorrinho da vizinha de quando você tinha 7 anos e hoje você tem 40, você lembra daquele trauma, enfim, N situações. Então, eu estou em descompensação também. Cássio, mas eu não tenho que pensar no passado? Sim, de ontem, talvez do mês passado, mas não algo que vá lá. Ou, por exemplo, se você tiver que viajar distantemente para o seu passado, você tem que trazer o sentimento de aprendizado, alegria e aprendizado. É muito difícil dependendo de qual situação a pessoa passou, certo? Então, eu compreendo essa dinâmica, vamos dizer assim. Daí, aqui nós temos uma coisa chamada vícios. Vícios. E aqui, as paixões. Paixões. Ok? Cássia, mas o vício, mas eu não uso drogas, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada disso. Não. O vício aqui, ele representa o vício de alma. Vício de alma. A gente fala muito hoje na sociedade de vício. O vício do cigarro. O vício da bebida. O vício de não sei o quê. Mas não é este vício que eu estou retratando. E muitas das vezes as pessoas que têm esse vício, né, o hábito, na verdade é um hábito desregrado, vamos se dizer assim, né? Um hábito desregrado. Isso é um vício que vocês chamam na sociedade, né? Tá vendo meu incenso aqui, tá? Então, o vício, esse vício que eu tô falando é um vício de alma. Aonde a sua alma está presa, aonde ela gosta de ficar, né? O que tá acontecendo, amigo? Então, você tem um excesso. Por exemplo, se eu gosto muito de ficar lembrando do meu passado, se eu gosto de ficar repostando muita coisa do passado, se eu gosto de falar pro passado, porque aquele infeliz há 20 anos atrás, quando a gente era casado, ele me traiu e não sei... Fia, amiguinho, isso é um vício de alma. Entendeu? Isso é um vício, um vício. Então, ficar falando coisas que aconteceram comigo numa forma dramática, vitimista, sim, é um vício. Você está viciado nesta história e você não para de contá-la. E aí muitas coisas acontecem na sua vida por conta de você não saber dirimir isso. Eu estive neste lugar, tá, gente? Eu sei o que é isso. Então, da mesma forma que eu tô aqui falando pra vocês, eu tô aprendendo também. Eu aprendo todo dia, né? Por mais que hoje eu seja mestre da minha vida, em essência eu sou uma eterna aprendiz, certo? Então, ninguém é melhor do que ninguém, ok? Mas conforme uns vão adquirindo conhecimento, a gente passa pra frente. Bom, então aqui são essas quatro questões aqui, que no caso é o seu passado, às vezes o futuro para as pessoas tá aqui e o passado tá aqui. Então é invertido, sabe? Ou tá aqui, ou tá aqui, então não importa, ou na frente ou atrás, como eu tô falando de 2D, então a gente vai trabalhar com os lados, né, de campo de visão. Então, essa aqui é uma versão sua 2D. Cássia, como é o desfragmento? O desfragmento é quando eu fico circulando por essas questões. E aí eu tenho um rompimento. Certo? Acontece esses rompimentos. É como se o seu círculo, esse círculo aqui, ele tivesse todo rompido. Tá? Então,
no caso, tem que se trabalhar as questões do passado, zerar, tá? Então, você tem que zerar questões do passado, não ficar mais reproduzindo histórias, sabe? Eu acho muito bonito também que as pessoas falam de perdão, mas o único perdão que vai te sarar de fato do que aconteceu é o auto-perdão. Não adianta você... Eu, sinceramente falando assim, sabe? Eu percebi muito isso nas minhas práticas, né? Eu também tenho outros mentores. E eu percebi que quando, por exemplo, vamos lá, eu entro numa prática de trazer a imagem da pessoa e pedir perdão pra ela. Eu percebi que isso não funciona pra mim. Tem gente que, nossa, super funciona. Pra mim, não. Pra mim não funciona. Ai, Cássia é um ET. Não, não sou ET. Mas como que funciona pra mim? O auto-perdão. Então, vamos lá, sei lá, alguém que me traiu. Vamos pegar assim, né? Vamos falar bem bruscamente. Alguém que me traiu, certo? Então, essa pessoa me traiu, eu vou trazer a situação, a imagem dela e vou falar, eu me perdoo por tudo que eu senti. Eu me perdoo por tudo que eu senti. Entende? Você se perdoa. O auto-perdão, eu acho que ele é o mais gritante. Porque eu sou uma pessoa... E depois eu fui entender também por que eu não... A prática de perdoar o outro não funciona pra mim, só o auto-perdão. Porque eu sou uma pessoa que eu perdoo. Eu não consigo ter raiva dos outros. Não é meu. E às vezes eu tinha raiva de mim por não conseguir sentir raiva do outro. Porque foi o outro quem fez aquilo. E eu não conseguia. Então eu ficava com raiva de mim. Entende? E isso... E aí eu entendi essa dinâmica que acontece na minha vida. Cada pessoa tem uma dinâmica, tá? O que acontece? Você vai ter mestres na vida, que eles vão passar aquilo que eles vivenciaram, aquilo que eles entenderam, aquilo que eles... Pra você usar isso como ferramenta na sua vida. Beleza, você pegou aquilo como ferramenta na sua vida. Só que não é a absoluta verdade do teu ser. Existe uma verdade interior que você precisa acessar, a sua verdade. Qual que é a sua verdade? Entende? Nossa, olha quanta fumacinha aqui do meu incenso. Então, é essa verdade que é necessário você encontrar dentro de você. O que serve pra você? Poxa, ele me deu essa ferramenta, olha que interessante. Pratica a ferramenta, faça, né? Hoje, eu rodei o mundo, eu falo que eu dei uma rodada no mundo legal para descobrir que 3 coisas me bastariam para eu estar no estado de presença, que me bastaria para, sabe assim, para acessar minha espiritualidade, para trazer discernimento, para... Consegue entender? Então você vai rodar o mundo, cara. Eu já tô te avisando. Eu quero entender de espiritualidade, que não sei o que. Cara, você vai rodar o mundo, irmão. Você vai rodar. Você vai ver várias técnicas, você vai ver várias coisas, pratique cada uma delas. Vai chegar numa que você vai sentir mesmo, você vai sentir aquela vibração, né? Inclusive, o nome disso aqui, ó, desta área nossa, é vibração, frequência vibracional. Isso aqui, essa é a nossa frequência vibracional. Esse é o nome do nosso campo. Ok? É a nossa assinatura vibracional. Cada um tem a sua e cada um vai saber tocar o seu instrumento. Entendeu? Vamos supor que você é um violão. Cara, tem um jeito pra tocar violão. A outra é uma flauta. Vai ter um jeito pra tocar o raio da flauta. Não adianta. Tudo que eles jogam são de experiências. Todos os mestres pelo qual você passar são a experiência deles. Ferramentas que funcionam para eles, que agregam na vida deles. Mas vai chegar uma hora que você vai questionar, irmão. Tem mais que não gosta, você questione, né? Eu já sou uma questionadora nata. Então tem mais que não vão gostar que você questione. Eu questiono. Eu questiono muito. Entende?
Então, você vai pegando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, de coisas que realmente funcionam na sua vida. E, portanto, voltando aqui, esse seu campo, ele tá em desalinhamento. Quando eu emito muita informação de passado, trago muito passado, você vai reproduzir várias situações parecidas com aquilo no passado, que te gerou a mesma informação. Agora eu vou fazer um vídeo só sobre gatilhos, traumas e como acabar com isso, tá? Porque se você não compreende, às vezes, a dinâmica que tá acontecendo com você, você não consegue sair do lugar, cara. Essa é a real. Então, beleza. Aqui você tá desfragmentado, né? Então, o que eu preciso mudar? Cássia, excesso de bondade é um problema? É. O próprio excesso de bondade tá na paixão. Você passou. Aqui dentro é virtude, tá? Porque eu trouxe tempo e trouxe virtude. E trouxe as questões de alma. Então, nós temos a paixão, a virtude e o vício. O excesso do vício é quando eu sou extremamente arrogante com as pessoas. É quando eu não permito que os outros falem, só eu quero falar. Gente, eu tô falando coisas que eu passei por aí, tá? Eu fui muito arrogante já na vida, já fui também uma pessoa que não deixava os outros falar. Eu já fui tudo isso aí. Bem assim mesmo, bem. Não vou tirar o meu da reta, não, tá? Tudo que eu tô falando aqui é também como experiência. Então, tem todas essas questões. Então, por exemplo, a paixão ela parece muito boa, mas ela em excesso, ela é tola, certo? Então, quando você tem excesso de bondade, é aquela pessoa que diz não para si próprio e diz sim para o outro, e às vezes, muitas das vezes querendo falar não, e mesmo assim ela diz sim, ela exerce a paixão exacerbada, que também é um excesso e desfragmenta a pessoa, né? Então, você que fala muito sim para os outros, você não sabe falar não, você não sabe ficar sozinho em casa, você sempre tem que estar com alguém. Isso já é parte para codependência também. Quero fazer um vídeo sobre isso. Então, esse é o ponto, tá? Então, excesso de bondade, paixão. Excesso de maldade, vício. É vício. Qual que é a virtude? Então, Cássia, qual que é a virtude disso? É você não ir para nenhum dos extremos. Por um exemplo, quando alguém vem e me pede uma coisa, Cássia, pode fazer isso aqui para mim? Eu penso, falar um sim para essa pessoa é dizer um não para mim? É muito rápido esse processo na cabeça, gente, mas é um estado de vigilância. Você precisa entender esse estado de vigilância, consciência, né? Então, esse é o ponto aqui. Esse é o ponto. Então, esse sim vai te fazer mal. Esse sim vai tirar você do foco do teu sonho. Esse sim, o que vai acontecer se você der esse sim? E tem gente que tá no piloto automático. Você está no piloto automático. Entende? Por exemplo, meu filho chega e me pede, mãe, me dá tal coisa. Eu falo, não. É um sim pro meu bolso e um não pra ele, né? Mas enfim, não por conta disso, né, gente? Brincando aqui. Mas o não, ele é necessário. Parece uma coisa cruel e má. E nossa, as pessoas vão te apontar o dedo e falar, você é ruim. Deixa o outro pensar o que ele quiser. Você consegue deixar o outro achar o que ele quiser de você?
com outro questionamento. Então, meus amores, essa é a primeira parte. Já tá até longo aqui. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando, mas como eu ainda preciso... Eu tô fazendo vídeos, assim, aleatórios de coisas que vêm, enfim, para poder pegar o que eu tô aprendendo com a minha essência, com a conexão, enfim, com a fonte, ou com mestres ascensos. Eu não sei te dizer, mas são insights que vêm e me mostram, Cássia, assim, assim, assim. É assim, fia. O jogo, você tá embaixo, nós tá aqui em cima, nós tá olhando o tabuleiro, entendeu? Presta atenção aqui, anda assim, melhora isso aqui. Ó, aquela situação que alguém falou pra você e você sentiu aquele ascozinho, vamos trabalhar esse asco. Então é assim que vai. A gente fala que espiritualidade, ela não tem dia e não tem hora. Ela não tem dia e não tem hora. Ela é a todo momento, a toda hora. E era isso que eu não entendia, sabe? Eu queria sempre estar num local com a galera, né? Com aquela galera daquela espiritualidade ali. Enfim, eu achava que tinha que ser um local, que tinha que ter data, que tinha que ter hora, que tinha que ter, enfim, e não. Não precisa. Não precisa. A espiritualidade, ela é a todo momento e a toda hora. Só você que não percebe. Sabe aquela situação terrível que aconteceu com você semana passada? É a espiritualidade te mostrando. Amigo, vamos trabalhar isso aí. Até quando você vai ficar segurando? Ou aquela situação maravilhosa que aconteceu com você. É a espiritualidade também tentando te mostrar algo. É a todo momento. É a toda hora. Não é só dentro de igreja, de templos ou de qualquer outra coisa. É a todo momento. A todo momento. E você tem que estar aberto para perceber isso. Ai, Cássia, mas que chatice toda hora, tá. Então, é assim que você vê tua vida, irmão. Foda, né? Sua vida vai ser chata pra caralho. É complicado. E a última mensagem que eu vou deixar pra vocês aqui foi algo bem simplório. Depois eu vou fazer algo mais, como eu posso dizer, mais complementar a cada um, trazendo cada ponto, né? Depois avançando aí para as outras esferas, né? Enfim, de consciência. Mas por hora é isso. E eu vou deixar um pensamento com vocês aqui. Pensamento não, uma ação. Você vai entrar. Você vai diante do espelho. Vá diante do espelho. E se pergunte, que imagem eu estou vendo? Tem muita gente que me pergunta assim, Cássia, o que é Deus? Quem é Deus? Como eu sinto Deus, como eu vejo Deus? Eu falo, muito simples. Vá diante do espelho. Se você vê alegria, amor, harmonia, gratidão, paz, principalmente paz, você está conectado com tudo. Você está conectado com Deus. Você é Deus. Simples assim. É simples, gente. Agora, se você não tá vendo nada disso, é porque você tá desconfigurado mesmo, tá desfragmentado. Então, bora fragmentar. Bora fragmentar? Bora juntar os cacos, né? Bora juntar os fragmentos e fazer uma coisa incrível. Ok? Então, é isso. Muito obrigada e tenham uma excelente semana. Beijão a todos.